Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos amados que estão me vendo neste momento, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, que o amor de nosso Senhor, justiça e justificação na pessoa de Jesus Cristo, seja com todos vós. Sua paz, sua misericórdia, seja a partir de agora com vocês, para hoje e todo sempre. Amém. A mensagem que quero trazer para a nossa reflexão, como vocês podem estar vendo no título do vídeo, é: vocês têm guardado os mandamentos do nosso Senhor Jesus? Você tem praticado os mandamentos do nosso Senhor Jesus? O que eu vou falar hoje é algo que eu já falei. Eu já fiz dois vídeos tocando neste assunto, a qual eu vou relatar hoje. Que até o irmão disse assim: não, irmão, tem coisas, tem temas, palavras, assuntos que ele não pode ser dito ou falado só uma vez. Ele tem que ser falado várias vezes, porque o ser humano, ele é esquecido. Ele já ouviu, mas ele esquece. Uns não, marca profundamente em seu interior, em seu coração, ele absorve e nunca mais se esquece. Mas a grande massa esmagadora, não. Ouve, absorve, é a semente colocada à beira do caminho e o inimigo vem e tira. Absorve, se alegra com aquela palavra, mas depois o vento sopra, o inimigo sopra e tira e ele esquece. Então tem temas que é de extrema importância e tem que ser dita. E tem que ser dito. Falado não só duas vezes, mas 3, 4, 5 vezes. Até como Paulo fala em Filipenses: irmão, não me canso, não me aborreço de falar, de escrever as mesmas coisas a vocês. Porque tem coisas que são de extrema importância. É como o tema que eu vou falar hoje. De uma forma objetiva. Sempre, já falei duas vezes, vou falar de novo. De grande importância para a vida do cristão. E principalmente essa situação calamitante, apática, anêmica que os cristãos do Brasil vêm sido acometidos por esse patógeno da frieza espiritual. Não só no Brasil, como em grande parte do mundo. Como eu já fiz um vídeo uns dias atrás falando, que a Europa mesmo vem tendo praticamente, hoje não pode ser dita como um continente, um local evangélico, mas sim pós-evangélico, pós-cristão. Foi praticamente quase todo dizimado e a tendência é desaparecer do mapa. Ainda resta, mas comparado ao que era, são os nossos avós, né, no Evangelho. Foi dizimado por teologias demoníacas, que já chegou nos Estados Unidos, já está causando estragos e infelizmente já chegou até nós. E é calamitante. Mas eu não vou me situar aqui em falar do mundo. Vamos nos situar e falar da nossa situação, dessa situação triste a qual nós estamos inseridos. Mas antes de mais nada, vamos fazer a leitura da palavra e daí a gente começar como base, que está no livro de João, João 14, 21. João 14, capítulo 14, versículo 21. Vamos ler e meditar. João escrevendo acerca do testemunho das palavras do nosso mestre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Vamos fazer uma oração. Senhor da glória, Pai eterno, que neste momento, Senhor, a Tua palavra, a Tua mensagem adentre os corações dos que o ouvem e possa compreender a Tua mensagem de extrema importância, tão negligenciada nos dias atuais. Principalmente pelos falsos mestres, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. Muitos vêm negligenciando a Tua palavra, negando a Tua palavra. As ovelhas estão desnutridas, Senhor. Desnutridas de conhecimento e a ignorância bíblica impera e vem causando estragos
em toda esta nação. Esta nação vem perecendo por falta de conhecimento, Senhor. Ô Senhor, que a tua palavra, a tua mensagem se espalhe, adentre os corações dos que necessitam e possam absorver e aprender de fato a tua mensagem. Nos dá, Senhor, o teu conhecimento, nos dá o teu Santo Espírito, para que penetre entre juntas e medulas, como é a tua palavra, e possa nos encher com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém. Quando a gente lê essa passagem, novamente vou ler novamente, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando você para refletir, leiam aí com atenção depois, o capítulo 14 e 15 de João, onde o mestre, as palavras do mestre, ele fala constantemente, claramente. Aquele que me ama é os que guarda a minha palavra. Vocês serão chamados meus amigos, se fizer o que vos mando. Olha só, dentro do contexto do capítulo 14 e 15, é rico nesses detalhes e nessas afirmações. Pois bem, quando eu paro e outros grandes mestres, eu não sou grande, sou pequenininho, mas diante de grandes mestres, que têm um grande conhecimento da palavra de Deus, e você que lê a palavra como eu leio, se você não lê, leia. Leia não, examine. Porque lê, você perde muita coisa. Examine, estude. A Bíblia foi feita para ser examinada. Diz o mestre. Errais. Vocês erram porque não examina as Escrituras. E são apanhados pelos falsos mestres, pelos falsos doutores, pelos falsos pastores, pelos falsos pregadores, que muitos não têm o conhecimento, são colocados ou se auto-intitulam como líderes, como pastores, e vai à frente de uma congregação sem conhecimento de causa, sem uma boa hermenêutica, sem uma boa exegese, e termina dando um alimento deficiente, carente de vitaminas às ovelhas. E causa que causa o que vemos, uma ignorância bíblica, uma frieza espiritual, uma mornidão espiritual, carta à igreja da Laodiceia. Outros abastardos, rico sou, de nada preciso. Olha só, carta à Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, o mestre falando. Teólogos falam que é a última fase da igreja na terra, aquilo ali se compila isso. E de fato, se você parar e ver a situação de apostasia e de mornidão, estou a ponto de vomitar-vos da minha boca, pois tu não é crente, nem é quente, nem é frio. E quando você para ver a nossa situação de escândalo, de falta de confiança, hoje, antigamente você dizia, eu sou evangélico, é um homem de Deus. Hoje nós perdemos muito desse crédito. Eu não sei se eu já falei para vocês agora há pouco, mas fizeram uma pesquisa no Brasil acerca de associações que mais passam confiança ao povo. Mais passam confiança ao povo. E das instituições que mais o povo brasileiro mais confia, o primeiro lugar que o povo mais confia em primeiro lugar, o bombeiro. A instituição do bombeiro, o corpo de bombeiro. É aquela instituição que os brasileiros na pesquisa saiu na frente, é o que mais o povo confia, em primeiro lugar. E a igreja, que eles sempre estão fazendo essa pesquisa, e a igreja era a oitava, nona e agora está na 10ª posição. Agora por que isso? Por causa dos bodes que vivem no meio das ovelhas, por causa do joio, por causa das viginécias, dos pecados e dos erros, dos escândalos, das fornicações, dos adultérios, dos roubos, dos estelionatos, dos assassinatos, por incrível que pareça, por os níveis de separação e litígio, líderes religiosos, membros e vários outros que batem de frente, que estão à linha de frente, que já se casou 2, 3 vezes, totalmente em adultério, não obedece à palavra de Jesus. Pessoas que eu conheço assim, no mesmo nível que lá fora, escândalo, ao mesmo nível que lá fora dentro. E isso vem causando uma comoção. E o inimigo vem trabalhando e agindo e destruindo de dentro para fora. Fazendo com que a sociedade veja
toda essa situação e termine não confiando mais. Antigamente, eu sempre venho falando nisso, eu já vi outros líderes falando, homens de Deus, falando. Antigamente você chegava num pequeno comércio, num pequeno mercado, no seu bairro, você levava ele todo fiado. Tinha crédito, tinha palavra. Hoje não mais. Muitas pessoas, donos desses supermercados, desses pequenos comércios, dizem, eu prefiro vender fiado para um ímpio do que para um crente. Olha só que situação chegou. Precisamos resgatar novamente isso. Mas isso vem em grande parte de pessoas mal preparadas que estão no púlpito, líderes mal preparados, picaretas. Dois motivos: falta de preparo, falta de conhecimento. Pega qualquer um e bota de qualquer jeito para pregar. Aí muitos dizem, não, mas o Espírito Santo capacita. Mas será que ele tem buscado verdadeiramente o Espírito Santo? Primeiro, nem os apóstolos chegaram assim de qualquer jeito. Jesus os preparou. Passou aquele tempo com eles, preparando, os alimentando, os ensinando, eles vendo, vivenciando e aprendendo. E depois disse, ide por todo mundo e levai o Evangelho, ensinando a guardar tudo quanto vos ensinei. Então é necessário preparar sim o líder. Não é pegar um pastor qualquer um e jogar lá de qualquer jeito. Você tem que haver um preparo para você, preparado, alimentado, poder alimentar as ovelhas. Não chegar de qualquer forma e dar um alimento deficiente às ovelhas, causando ignorância bíblica, uma falta de fervor e esse esfriamento, essa apatia, essa mornidão pelo mundo afora, principalmente em nosso país. Uma nação que se diz, em pesquisa, quase 90% de cristão. Jesus dizendo que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e eu pergunto e sempre repergunto, cadê este povo? Cadê esses cristãos que cada vez o crime, a corrupção e a imundície cresce a cada dia mais? Quando a gente vê, voltando agora, como eu disse que eu toquei já nesse assunto, é a questão de fé. Hoje vivemos um ensino totalmente errôneo da palavra de Deus. Muitos chegam falando que nós somos justificados pela fé somente em Cristo. E hoje, grande parte dos ensinamentos de alguns líderes, eles falam que, e a essência do que vemos hoje, essa corrupção, essa imundície de todo jeito, muitos acham que só precisa eu crer para me salvar. Só basta eu crer. Eu crendo já é o suficiente. Antigamente eu vivia na imundície, na lascívia, na cachaçada, na prostituição e não cria em Jesus. Ou seja, se morrer estava perdido. Jesus disse, se não crer, já está condenado, mas se crer será salvo. E em cima disso, o mestre falou, mas você tem que ler o texto e o contexto ao qual ele fala. Muitos pegam esse gancho e começam a ensinar incorretamente. Muitos têm até conhecimento, muitos líderes têm até conhecimento, mas faz vista grossa, que é para não apertar muito e não perder os clientes, não é as ovelhas, é os clientes. Porque se aperta demais, começa a perder cliente e aquela outra indústria, ou aquela outra fábrica ali, está sempre de portas abertas, permitindo qualquer tipo de coisa, sem pegar pesado, e aí você vai perder. Então eles pegam também leve. Certos conhecimentos ao qual os têm, eles não pregam, eles recuam. E isso causa o que vem causando. Então, nesse tema em questão, muitos, dentro do contexto, dentro da ação, muitos, eu tenho visto aí escândalo e mais escândalo e situações a qual me moveu falar hoje novamente, se eu tocar para falar novamente, sobre isso que eu venho falando, essa justificação pela fé a qual vemos hoje. Antes eu vivia na minha imundície, no meu pecado, na minha nojeira, mas eu não tinha Jesus. Se morresse ia para o inferno. Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu creio em Jesus, eu fui batizado, mas não consegui me livrar dessas imundícies. E continuo a praticar a todos esses males. Mas é diferente, porque agora eu creio. E eu não sou justificado por obras, mas sim porque creio. Olha só. E isso vem mexendo e atingindo grande parte da cristandade atual por uma falta de conhecimento absurdo. Onde eu já falei disso aqui outra vez, que a própria Bíblia, você pega um capítulo como esse 14, capítulo como 15 e outros da Bíblia mostra que é completamente errado, que se você acha ou eu acho que eu vou ser salvo, só porque crê em Jesus, eu estou perdido, você está perdido. Irmão, é sim. Vamos lá. Eu já toquei nesse assunto, vou dar uma realçada por cima. Os manuscritos, a Bíblia, a qual nós temos,
em nossas mãos, já falei aqui, vou até falar, repetir novamente, para quem não viu, que está vendo pela primeira vez, saiba, são diversos autores. Bíblia, conjunto de livros, também poderia ser chamado de enciclopédia santa, conjunto de livros de autores diversos, uma coletânea de diversos autores, de diversas épocas, compilado em um único livro, chamado Bíblia, como poderia ser chamado também de enciclopédia. Sabendo-se disso, aí para-se e pergunta-se, quem foram os autores? Quem eram? De que nações? Todos judeus. Todos israelitas. Com exceção de quem? Com exceção de Lucas. Lucas, um sírio fenício, nascido em Antioquia, antiga Síria. Um grego. Hoje já se levanta uma hipótese aí que ele poderia ter sido até judeu. Mas o que temos em mão é que era um grego. Um grego. Lucas, um médico. Um único. O resto dos autores, todos israelitas. Uma cultura, uma forma de falar, uma regra de pronunciação completamente diferente da nossa. É como muitas das vezes hoje você pega, eu já falei isso aqui, você pega um livro em inglês hoje e vai traduzir para o português, tem palavras que não vai ter uma plurivalência, ou seja, uma tradução exata. Vai pegar pela metade ou bem distante. E requer uma honestidade do tradutor, requer uma honestidade do palestrante, para explicar a você como de fato quer dizer a palavra. É como a Bíblia. Imagine algo atual. E a mesma coisa é nós, se formos traduzir, pegasse um livro em português para traduzi-lo para o inglês ou para qualquer outra língua, tinha palavras nossas que não tem uma plurivalência exata para aquela língua. E assim é. Ou pega pela metade do sentido ou bem distante. Eu já fiz vídeos aqui mostrando como 1 Coríntios capítulo 4, onde lá se encontra uma passagem que se diz em Bíblias mais clássicas. Quero que todos nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Tem pregadores que falam e se intitulam, se amostrando como autoridade para esmagar as ovelhas. E quem não tem o conhecimento, olha, ministro aí, bate na cabeça. Ministro é os de Brasília, aqueles homens com grandes autoridades. É mesmo, baixa a cabeça. É claro que você tem que respeitar o seu líder, lógico. Mas eles falam de um jeito como grande autoridade. Mas quando você vai para a raiz, eu já fiz um vídeo mostrando isso, você vai para a raiz não quer dizer, não tem nada disso. Ali fala de uma essência, tem tradução que traz servo. Sim, traz uma essência de servo. Mas ainda é muito mais profundo. Assista num vídeo, eu não vou falar aqui para não se estender demais. Você tem um vídeo meu falando o que quer dizer isso, ministro. Procure aí no playlist. Então, com uma expressão como essa, muita gente acha que, vixe, meu Deus, essa palavra quer dizer isso, né? Aí quando você para dizer, não, mas na nossa língua é porque às vezes não se tem, eu entendo, não é culpa do tradutor. Que quando eu vou mesmo para a tradução, que eu vejo a palavra, eita, como é que eu vou encaixar a exatidão daqui? Eu vou pegar uma palavra que mais se aproxima, porque como é que chega? O meu ministério, que vem de ministro, que vem de riperet, aquele que rema, o remador. Procurei no vídeo que eu dou explicação no canal de um vídeo específico sobre isso. Então, aí você olha, como é que eu vou encaixar? Aí fica difícil, você tem que pegar uma palavra que se aproxima. Aí cabe o líder bem preparado para fazer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação, uma boa exegese para entregar para vocês. Porque senão cria uma bola de neve. É como palavras como amém, muita gente afirma categoricamente, tem irmão que não sabe nem o que quer dizer amém. Eu já toquei no assunto, no canal aqui. Acha que assim seja, que assim seja, que assim seja. Tem muito mais por trás, não é isso. É Alf, Mem, Nun, Elohim, um rei fiel. Essa é a tradução da palavra. Está lá em Apocalipse capítulo 3. O mestre falando aqui, quem fala é a mãe. A testemunha é fiel e verdadeira. Olha aí a tradução. Elohim é um rei fiel. Elohim Melech Nema. É a tradução da palavra. O esquartejamento, a separação da palavra amém. Porque a palavra amém é o quê? É um acróstico, é uma sigla. Então, essa sigla, o que é uma sigla? É as iniciais de uma frase. E que assim seja não dá amém. Que assim seja. QAS dá amém? Amém não. Aleph, Mem e Nun. E aí? É uma palavra, é uma frase em hebraico. Como a Bíblia toda é hebraica. É como no caso desse tema, a qual eu já falei aqui hoje, na nossa língua. Que é a palavra fé. Não existe. Aí eu me inspirei para falar porque eu vi um grande historiador e pastor falando numa roda, em um programa, num podcast, ele falando que não existe essa palavra fé no contexto original. E aí? Não existe essa palavra fé dentro do hebraico.
da língua dos israelitas, não existe. A palavra que se aproxima é emuná. Eu já toquei nesse assunto aqui. Se você se deparou comigo pela primeira vez, procure lá, justificação pela fé. Ou aí você, não, é melhor você encontrar assim. Tem 2 vídeos. Emunar é outro. E justificação pela fé, onde eu dou uma explanação bem exata disso. E se você está esquecido, lembre-se. A palavra que mais se aproxima do nosso contexto é fé, no original hebraico, é emunar. E emunar é um vocábulo. Ah, irmão, usa o grego. Os israelitas não eram grego. Os israelitas não falavam grego. Eles falavam o hebraico, o aramaico. E o aramaico no tempo do mestre é o que mais ressoava. Era a língua forte daquela época, era o aramaico. E aí? Eles não usavam o grego. Aí isso fica para uma outra hora para a gente falar sobre as tradições aí em grego. Mas eles não falavam, era o aramaico e o hebraico. Mas vamos usar o grego. Eu vou usar o grego. Pitz é o equivalente do hebraico emuná. Mesma coisa. É uma palavra, é um vocábulo composto de 2 palavras. Fé mais obediência. Como eu já disse, falo de novo. Vá lá no vídeo Justificação pela Fé, onde eu falo mais detalhado. Aqui eu estou só dando um ressalvo. Uma ressalva, uma lembrança, uma relembrada do que a gente já viu. Porque cada dia que eu vejo mais ignorância, eu fico agoniado, angustiado. Por toda a situação a qual nós vivemos. As pessoas pensam que pode viver um cristianismo de qualquer jeito, praticando suas lascivas, suas imundícias, escandalizando, levando o nome do mestre ao vitupério e ficar por isso mesmo. E acha que depois da morte vai para o céu. Se você não se arrepender, não mudar o seu comportamento, não seguir os mandamentos de Deus, pode ter certeza. Eu não tenho autoridade para dizer isso, mas a Bíblia tem. O que é que diz o mestre? Todo aquele que diz que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Sou eu dizendo? Rasgue sua Bíblia. Lá no livro de João, aqui no Evangelho de João fala. E aí? Então, minha gente, a palavra fé, nesse contexto que nós temos aqui, fé é uma fé vazia, só crer. O que é fé? Crer, acreditar, depositar esperança em algo, em alguém. Só. Eu posso não obedecer. Justificação pela fé. Eu sou justificado por fé, não por obras. Aí, Tiago, no livro de Tiago, fala. Uma fé, se eu leia, é outra. É outra nas nossas traduções. Eu tenho várias traduções. E hoje estão se aperfeiçoando e tem traduções que traz mais uma exatidão da coisa. Tem umas traduções que ela está trazendo uma maior exatidão. Que é uma Peshitta em aramaico. E tem uma Bíblia de Jerusalém, tem uma outra hebraica que eu tenho, tem umas outras que traz uma tradução que vem de cima, que diz assim, a fé, olha só, antes de entrar, a palavra que mais se aproxima para nós, no original, de fé, é emunar, na cultura, na linguística deles, é emunar. E emunar não é uma palavra só fé, somente. É uma palavra composta, é um vocábulo composto de 2 palavras, fé e obediência. Fé e obediência, fé e fidelidade, fé e obediência, ou fé e obediência, ou fé e fidelidade, no mesmo sentido. É uma palavra composta de 2 palavras, mas na hora de trazer para a nossa tradução, fica ruim de encaixar. E aí tem como outras palavras, fica ruim de encaixar. Aí pegam a ver um pedacinho, e desse pedaço cabe o pregador, o pastor, ser honesto e ter um conhecimento de causa para explicar, como eu estou explicando a vocês, o sentido da coisa. Então, a palavra emunar, no contexto original, é uma palavra composta de 2 palavras, fé mais obediência, fé mais fidelidade. Uma das melhores traduções que eu tenho e que traz de cima é no livro de Tiago, que diz assim, a fé, é o que mais se tem aqui, a fé sem obras é morta. Mas quando você pega a raiz mesmo, um contexto de cima, e tem traduções que já está trazendo correto, tem umas que trazem assim, 2 coisas que está correto. A fé sem a obediência é morta. Ou a fé sem a fidelidade é morta em si mesma. Exato também. E aí? E hoje nós vemos crentes praticando todo tipo de desvaneio, achando que vai ser salvo só naquele grande dia quando o mestre vir, me justifica,
pelo que só basta eu acreditar nele, ele vai me justificar e me levar para o céu. É assim mesmo? Onde a própria tradução mostra o contrário. Você lê o capítulo 14 de João, lê o capítulo 15. Vocês serão considerados meus amigos, se fizer o que vos mando. Aquele que me ama é o que guarda minhas palavras. Você vai para o livro de Tiago, onde ele faz explanação de Abraão. Abraão tinha fé em Deus e o obedeceu quando foi pedido seu filho. Creu e obedeceu. Ou seja, a fé, a depositar esperança em Deus Todo-Poderoso, em Jesus, me faz eu obedecê-lo. Antes eu praticava todo tipo de imundície, mas não creio em Jesus. Hoje eu creio em Jesus, sou batizado, mas ainda não consegui deixar de praticar minhas imundícies. Então você não é novo convertido. Então você não nasceu de novo. Quando você nasce de novo, não que você... Eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Eu agora vou deixar de pecar. Não, a carne é desgraçada. Mas é diferente. Muitas das coisas que você praticava, você antes era um pecadeiro. Pecava por pecar mesmo e nem aí. Hoje não, quando você peca, é mesmo que uma morte. É uma tristeza, é uma angústia. Você, de fato, você confessa o pecado, você busca a Deus, você luta. É uma luta constante. O inimigo se cerca a você de todos os lados para aniquilar. É uma luta ferrenha. Você não pode, de forma alguma, enzarrilhar as armas, porque na hora que você enzarrilha as armas, o inimigo vem e destroça e destrói você completamente. Você tem que ficar atento a todo momento. Agora, quando você é um crente que se diz, agora eu creio em Jesus, fui batizado, e continua a praticar as mesmas coisas e não está nem aí, nem aí, nem aí, você não nasceu de novo. Porque quando você de fato nasce de novo e recebe o Espírito Santo na tua vida, a partir de agora você é um novo homem. A partir de agora você é uma nova criatura. Você agora absorveu verdadeiramente o Espírito de Cristo em você. Você quer fazer de tudo para deixar ele orgulhoso. Você é como um representante de vendas. Como é um representante de venda de uma grande empresa? Tem que andar bonito, bem alinhado, sapato engraxado, cabelo feito, barba feita, se usar barba, se não usar bem aparadinho o rosto, roupas bem passadas, para levar uma representatividade para a empresa a qual você representa. Porque se você for um vendedor ou um representante de venda rabugento, você causa uma má impressão para os outros daquela empresa a qual você representa. A mesma coisa é para Jesus. Quando você se descrente, o mundo todo está de olho em você. O inimigo vai fazer de tudo para desmoralizar você, para te deixar mal perante as pessoas. E fica soprando no ouvido dos ímpios qualquer erro, qualquer deslize que você possa estar. Qualquer coisa. Veja hoje a situação do cristianismo no Brasil. Quase 90% da população que se diz cristã, uma população um pouco mais de, agora, num censo que saiu de 207 milhões, eu sempre toco nesse exemplo, 207 milhões, um pouco mais de 207 milhões de pessoas, quase 90% daria aí mais de 190 milhões de cristãos. Cadê este povo? Cadê este povo? É desses, um monte aí, que se diz, sou justificado pela fé, só basta eu crer somente. É mesmo? Só basta crer. Não basta obedecer. Não basta seguir. Você tem obedecido às palavras do Mestre? Você tem guardado e praticado as palavras do Mestre? Tem obedecido seus mandamentos? Porque ele mesmo fala aqui, ó. Aquele que tem as minhas palavras e as guarda, esse é o que me ama. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Você tem representado, tem dado um bom testemunho? Porque a fé sem a obediência é morta, a fé sem as obras é morta. Eu obedeço. Eu tenho obras, eu tenho testemunho. Tiago diz, me apresenta a tua fé sem obras, sem ações, sem testemunho, que eu mostro através das minhas obras, do meu testemunho, da minha ação, a minha fé. Não precisa eu abrir minha boca. Eu não sei pregar, não precisa. Viva em verdade e em espírito. Viva. E as pessoas vão olhar
e vão testemunhar verdadeiramente que você tem fé através das suas obras, das suas ações e testemunhos. Não como o que temos visto hoje. Hoje vivemos em uma situação que vários líderes, vários homens de Deus, mulheres de Deus, grandes representantes vêm buscando fervorosamente por um avivamento, por uma janela que se abra sobre a nossa nação, devido a essa morticínio a qual estamos vendo do cristianismo. Muitos acham, porque dão glória a Deus, aleluia, marcham, pulam, fazem pirueta, dão cambalhota, acham que estão vivos. Mas o mestre fala, no capítulo 3, a igreja de Sardes, tem aparências e nomes de que está vivo, mas estão mortos espiritualmente, porque dentro da igreja são santos, na rua são demônios. Aonde? Quem você é? Dentro do seu quarto, diante de Deus. Tem guardado mesmo os mandamentos do Senhor? Tem testemunhado mesmo a palavra de Deus? Ou vem levando o mestre, o nome do mestre, o nome do mestre ao vitupério, com a tua representatividade, com a tua representação, com o teu testemunho? Tem representado o teu mestre bem, dignamente, ensinando a guardar os outros tudo quanto tu aprendeste dele, ou, pelo contrário, vem como muitos que eu tenho visto, com muita tristeza. Se é para ficar assim, eu prefiro estar no mundo. É isso que eu tenho visto constantemente. Nós perdemos o crédito. Muitos não nos respeitam mais. Quando se diz evangélico, vixe, quantas vezes eu já vi isso? Pouco se diz, olha um homem de Deus, olha uma mulher de Deus. Aquilo ali é crente? Oxe, aquilo é crente? Homem. É isso que temos visto. Somos grandes, estamos crescendo em números, mas raso em profundidade e conhecimento espiritual. Ou seja, cego guiando cego e cada vez mais uma ignorância astronômica se espalhando a cada dia mais. Sou justificado pela fé, só basta eu crer. E continuo com a mesma podridão, e não guardo os mandamentos do Senhor, e não pratico as palavras do Senhor, então jamais ele pode dizer, você é meu amigo. Eu venho e meu Pai fazendo de você morada. Jamais. Por quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E aí? Tem guardado os mandamentos do Senhor? Tem testemunhado como servo diante da sociedade? Faça uma autoanálise de você diante do espelho. Pare-se na frente do espelho e diga. Reflita. Será que quando eu passo na rua, ou eu ando por aí, as pessoas podem dizer, ali vai um servo de Deus. No seu convívio, é um servo de Deus, uma serva de Deus. Pode ser dito de você? Porque é muito triste. Você vê claramente no Evangelho, quando o mestre diz, naquele grande dia, para cá as ovelhas, para cá os bodes. Senhor, eu evangelizei. Senhor, eu profetizei. Senhor, eu curei, eu expulsei demônio. Eu salvei almas em teu nome. Algumas coisinhas estou parafraseando. Senhor, todas essas coisas eu fiz. Eu nunca vos conheci. Falou bem. Em meu nome. A fé da pessoa que teve em meu nome, não você. Eu sei quem é você, sei qual é a extensão e sei qual era a tua vida. Eu o conheço. Veja as 7 cartas do Apocalipse. Eu conheço as tuas obras. Toda a igreja ele conhecia. Toda a igreja ele conhecia. Eu o conheço. Eu o conheço. Eu o conheço. Ele conhece as tuas obras. Eu venho sem demora. Cuide para que ninguém tome a tua coroa. Eu falo para você, crente. E para você que não é crente, pode estar se deparando diante de mim. O Senhor
está com a porta aberta diante de você. E ele está assim, ó. Venha, meu filho. Venha, minha filha. Se arrependa-se dos vossos pecados. Eu perdoo qualquer um. Qualquer pecado que você possa ter. Nenhum é mais pesado. Grandíssimo demais que eu não possa te perdoar. Eu te perdoo. Eu não levo em consideração o tempo de ignorância seu. Eu te perdoo. Venha. Me aceite. E eu salvarei você. Me aceite. Se crê, somente se crê, crendo, acreditando, verdadeiramente, será salvo. E quando você é salvo, e quando você aceita essas boas novas de Cristo e recebe o dom do Espírito Santo, automaticamente você é alvejado, limpo. E à medida que passa o tempo, você vai havendo uma conversão, ele vai te purificando, ele vai limpando você, limpando, te purificando, e você começa a nascer de novo, uma nova criatura, alvejando-se no Santo Espírito do Senhor, e com o tempo, acabou-se. Você agora pensa, quando pensa em algum pecado, alguma coisa, o Espírito Santo já está no teu ouvido. Opa, peraí. Veja a quem você serve. Não é mais você. Você não vive mais por você, mas Cristo agora vive em você. E aí? Para você que pode ter se deparado agora com este vídeo e não é do Senhor, ele está de braços abertos para te abraçar e te beijar como um pai a um filho e te receber no reino. Ele está com a porta aberta diante de você. Venha. Venha para o Senhor. E para você, crente, para mim também, se autoanalise diante do espelho quando for dormir. Se autoanalise diante do espelho. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Deus. Ele pode me chamar de amigo. Eu creio e obedeço. Eu creio e sou fiel verdadeiramente. Não essa teologia barata que prega aí que só basta crer e viver na mesma imundice de antes. Mas verdadeiramente eu creio e obedeço. Creio e sou fiel e posso ser chamado de amigo do Senhor. Pode ser chamado. Faça uma autoanálise de sua vida. Pense, reflita. Que as bênçãos do nosso Deus, que do nosso Pai, estejam com todos vocês. Que abra os vossos corações e encham verdadeiramente do fogo do Espírito Santo. Em nome do nosso Senhor, do nosso Criador, seja derramado a sua paz sobre tu e tua casa, hoje e para todo sempre. Amém.